Vamos ler juntos, capítulo Gênesis 4, verso 9 e 10. Lendo o verso 9: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Onde está o teu irmão? Esta é uma mensagem sobre a grande ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É uma mensagem sobre a chamada de Deus para cada cristão, para você, para todos nós. Oremos antes de nos assentarmos. Querido Pai, no santo nome de Jesus, nós clamamos agora para que o Santo Espírito de Deus possa estar trabalhando, agindo, movimentando neste lugar e alcançando nossos corações, nossas mentes, para aquilo, Senhor, que diz respeito à Tua grande obra, à Tua grande missão, para os dias de hoje, para a hora que vivemos. Abençoe que todos os meus irmãos sejam sensíveis, estejam prontos para ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Quando olhamos para Gênesis, nos primeiros capítulos, nós estamos vendo concentrado os grandes acontecimentos da história humana. Neste texto nós temos a criação, a origem do homem, a queda, o princípio, o início das civilizações, a formação dos continentes, e por aí vai a exposição bíblica. No capítulo 3 de Gênesis, Deus mostra o surgimento do pecado. Era muito importante que Deus mostrasse para a humanidade a razão daquilo que seguiria todos os fracassos, todas as dores, todas as tristezas. No capítulo 3, então, Deus mostra a queda e as suas consequências. Neste capítulo 3 de Gênesis, a ênfase divina é sobre a responsabilidade pessoal. É neste capítulo que Deus aproxima de Adão e pergunta: que fizeste? Por que você escondeu? A mulher que tu me deste. Deus volta para a mulher e diz: por que você fez isto? A serpente me enganou. Deus volta para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Mas quando chega no capítulo 4, que Deus mostra o surgimento da primeira família, a ênfase divina já é sobre a responsabilidade também coletiva. Permanece a responsabilidade pessoal e amplia-se a visão da responsabilidade coletiva. E é por isso que aí Deus pergunta: onde está o teu irmão? A partir daquele momento, Deus estava dizendo: todos os seres humanos serão responsáveis um pelo outro. Você é responsável pelo seu irmão. Eu sou responsável pelas pessoas que vivem ao meu redor. Nós teremos que prestar contas não apenas por aquilo que fazemos, de bom ou de mal, mas também nós teremos que prestar conta por aquilo que deixamos de fazer pelas outras pessoas. Quando o Senhor Deus entregou a sua palavra para Ezequiel, no capítulo 3, verso 18, está escrito assim, Deus falando: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus chegou a Caim e disse: cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão, Caim? Deus sabia de tudo. Caim já tinha matado o seu irmão. Aonde está o seu irmão? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ora, isto é bem claro, responsabilidade
coletiva, responsabilidade fraterna, responsabilidade humana. Primeira coisa, então, somos responsáveis por nosso irmão. E aqui não estamos falando de um irmão de fé, irmão de gênero humano, de espécie humana. Somos todos criaturas de Deus, num certo sentido, somos irmãos. Segundo, somos responsáveis como indivíduos, mas somos responsáveis também como igreja. Os apóstolos viveram no primeiro século e eles foram responsáveis. Deus os incumbiu de evangelizar o tempo em que eles viviam. Eu não terei que prestar conta, e nem você, das almas que morreram, das pessoas que viveram e morreram no tempo dos apóstolos. Não. Deus vai lidar com essa questão do tempo dos apóstolos com os apóstolos. Nós não seremos responsáveis pelas gerações passadas, mas com certeza nós seremos responsáveis pela geração que vive em nosso tempo. Não é à toa porque que você nasceu nesse tempo. Você poderia ter nascido no tempo de Martinho Lutero, de Agostinho, de Paulo, mas você nasceu agora, você nasceu há poucos anos atrás. É esta geração, esta é a sua geração. Estes homens, estas mulheres que vivem nesse tempo, é que você tem que cuidar deles, tem que responder diante de Deus por eles, pela alma deles. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, e Paulo disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Presta bem atenção. No ano 5, no tempo dos apóstolos, nos dias de Jesus, a população do mundo era 250 milhões de pessoas, no mundo inteiro, 250 milhões de pessoas. E os apóstolos não tinham recursos, não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha carro, não tinha avião, não tinha internet, não tinha nada. Eles tinham que viajar a pé, no lombo de animais, em navios. Mas então a tarefa deles talvez fosse maior do que a nossa, muito maior. Mas a palavra de Deus que nos diz que nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, todo mundo da época ouviu o evangelho. O evangelho foi pregado em todas as terras daquele tempo, onde havia gente. Mas a humanidade progride. Do ano 5, a humanidade só vai multiplicar no ano 1500, na época do descobrimento do Brasil, que o mundo vai atingir a cifra de 500 milhões de pessoas no mundo. E depois de 330 anos, a população do mundo vai multiplicar de novo no ano 1830 e vai chegar a 1 bilhão de pessoas. 1930, 100 anos depois, o mundo está com 2 bilhões de pessoas. 1930 a 1980, só 50 anos, a população do mundo mais do que dobra, de 2 bilhões vai para 4 bilhões e meio de pessoas. No ano de 1997, a população do mundo chegou a 5 bilhões e 900 milhões de pessoas. Agora, por incrível que pareça, nesta nossa época, dentro de nossa realidade, debaixo de nossos olhares, a população do mundo chegou agora em abril de 2021 em 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo inteiro. Aí você me pergunta: pastor, e como é que está a realidade do cristianismo no mundo com esses 7 bilhões e 800 milhões de pessoas? Queridos irmãos, ainda não passou de 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãs. Ou seja, praticamente 1/4 só da população do mundo declara ser cristã. E declarar ser cristã não significa ser cristã. Tem muitas pessoas que só declaram cristãos, mas nunca nasceram de novo. Será que desses 2 bilhões que declaram cristãos, será que temos seguramente pelo menos 1 bi de pessoas nascidas de novo? Eu creio que não. Eu creio que não. Ou seja,
a tarefa nossa está toda pela frente. Nós temos que evangelizar gente que está dentro de igreja, ainda não é salva, ainda não é convertida. Nós temos que evangelizar os que estão fora da igreja, que não têm a menor noção da salvação, do plano de Deus. Nós temos que evangelizar povos desconhecidos, ateus, pessoas com ideologias completamente estranhas. Nós temos o grande desafio. Se temos o aliado de tecnologia, nós temos o desafio de pregar o evangelho em nossa época e não deixar que a nossa época seja um fracasso. Jesus deve ter ficado feliz com a postura dos apóstolos, dos pós-apóstolos, os pais da igreja que vieram depois de João, de Paulo. Deve ter ficado feliz com eles, porque eles desdobraram, eles trabalharam com empenho, eles amavam a Jesus e queriam obedecer a Jesus, e por isso eles saíam pregando a palavra de Deus. Nós temos que acelerar o passo em nossos dias, nós temos que investir mais em evangelização, nós precisamos de mais pessoas consagradas ao propósito de pregar o evangelho, nós precisamos de homens, mulheres, adolescentes, jovens e até crianças dedicados ao trabalho de pregar o evangelho. Sabe por quê, irmão? Está nascendo uma cidade nova a cada dia. De 3 em 3 anos nasce uma nova Rússia, de 12 em 12 anos nasce uma nova China. E é um número muito pequeno de pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho em nossos dias. E diante desses fatos, nós devemos lembrar que a grande comissão de Cristo, a sua grande ordem antes de ir para o céu, foi reunir os seus apóstolos, seus discípulos e dizer a eles: eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Você nunca ouviu essa ordem ecoando no seu coração, no seu espírito? Estas palavras de Cristo não são atuais, não são vivas no seu coração? Tem dia que eu me espanto de acordar, de dar por si, ouvindo essas palavras ecoar no meu coração: ide por todo o mundo. A grande comissão não terminou, essa tarefa ainda está inacabada, ela foi começada de forma bem triunfante, e ela precisa ser dinamizada. É preciso entrar em nosso coração, em nosso espírito, em nosso sangue, em nossa célula, a paixão de ganhar almas para Jesus. É preciso entrar isso em nosso coração. Enquanto nós crentes estamos às vezes omissos na pregação da palavra de Deus, o ateísmo está crescendo no mundo inteiro. O islamismo, a segunda maior religião depois do cristianismo, está invadindo literalmente a Europa e os países da América do Sul. É o desafio para o evangelho, é o desafio para a ordem de Jesus Cristo. Jesus veio para ser conhecido no mundo inteiro. Essa salvação tem que se estender a todos os povos, e não precisa de ter dúvida não, irmãos. Quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus, e começa a falar da palavra de Deus, quer seja para uma pessoa, quer seja para uma multidão, você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. É uma força sobrenatural descida do céu para comover, para convencer os homens. Nós não estamos pregando uma doutrina de homens, nós estamos pregando a doce mensagem que desceu do céu, de que Deus quer salvar o pior dos pecadores. Enquanto os cristãos ficam parados, de braços cruzados, as correntes teológicas do homossexualismo penetram nas escolas, o uso de drogas aumenta, o aborto aumenta, a violência urbana cresce, aumenta, multiplica. Qual será a nossa resposta se nós depararmos com a mesma pergunta de Deus que Deus fez para Caim: onde está o teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Deus
permitiu que isso ficasse registrado na Bíblia, para nós vermos o quanto o ser humano pode descer a um nível tão baixo, tão mesquinho, tão pobre, a ponto de dizer, Caim dizer para o próprio Deus: sou eu o guardador do meu irmão? E o fato é que Deus vai mostrar aqui que ele era sim o guardador do seu irmão, e não devia ser o assassino do seu irmão, deveria ser o protetor do seu irmão, deveria ser o ajudador do seu irmão, o intercessor do seu irmão. É este espírito de Caim que está levando as pessoas à individualização, à autossuficiência, à falta do amor pessoal, do amor pelos outros, sabe, daquele sentido em que o mundo se resume só naquela pessoa, e ele acha que tudo tem que girar em torno dele. Não é este o Espírito de Cristo. Mas Caim diz: sou eu o guardador do meu irmão? Esta é a resposta dos indiferentes ao plano de Deus, a chamada divina. Um grupo de trabalhadores numa grande construção estavam trabalhando aquele movimento na obra, e de repente houve um desmoronamento, um soterramento na área da obra, e rapidamente houve um corre-corre, uma gritaria, porque muitos funcionários estavam debaixo do soterramento. E aqueles funcionários, aqueles trabalhadores operários começaram a pegar carrinhos de mão e paz, e com a unha, e vamos tirar, tem amigos nossos aqui debaixo, vamos socorrer, e vai. Chegou um ali e começou a dar ordem: faz isso, vai para ali, vai para acolá. O outro levantou de lá e disse: ei, põe a mão na massa, está todo mundo trabalhando, você quer dar ordem para nós? Você sabia que aquele irmão seu que trabalhava aqui no fundo da obra está aí debaixo também? Ah, meu irmão está aí. Sim, não é hora de ficar dando ordem, não, é hora de trabalhar. Na igreja nós estamos vivendo uma época em que tem muita ordem e pouco trabalho. E enquanto alguém para e fica aí querendo coordenar o movimento parado, o seu irmão está morrendo, ele está soterrado. Não é apenas um desconhecido, não é apenas um estranho, é o seu irmão. Está morrendo, a droga está matando, o vazio está matando, o desespero está matando, o tédio, a solidão, as pessoas estão desgastadas, porque sem Deus o homem não tem paz, sem Deus o homem não vive. Não adianta, os seres humanos tentam disfarçar e dizer, ao dizer eu estou bem, mas sem Deus ninguém está bem, sem Jesus ninguém está bem. Sem Jesus o homem está falido, fracassado, desesperado. Até que Jesus entre na vida de uma pessoa, ela não vale absolutamente nada, no sentido de que ela queira apresentar suas aparências. Na realidade ela está fracassada. É o seu irmão que está aí debaixo. Qual será a nossa resposta? Existe um outro grupo que diz assim: pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir na obra, pastor. Olha, eu tenho um desejo imenso de servir, de dedicar na igreja, de fazer alguma coisa para Deus. É o seguinte, pastor, eu vou fazer isso tudo depois que eu terminar o curso. Pastor, eu quero daqui para frente, logo que eu me casar no ano que vem, aí eu vou, só igreja. Que está muita gente fazendo planos, mas para depois, mais à frente, após alguma coisa. Irmãos, Provérbios 24, verso 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. A obra da evangelização e da pregação do evangelho é uma obra urgente, inadiável. Se é alguma coisa que tem que ter prioridade na nossa vida, é a nossa obediência a Cristo. E Cristo diz: ide, pregai o meu evangelho. Ide, pregai o meu evangelho. Tem coisas que não pode deixar para amanhã. Jesus disse assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.
Se você não colher agora esses frutos, eles vão se perder. Esses frutos vão se perder. Tem hora, irmão, que a lavoura chega no ponto da maturidade, se não colher, perde. E eu vejo este mundo como um mundo já bem maduro para a colheita espiritual, mas é preciso que os ceifeiros apareçam. O profeta registra um povo que entra em desespero, porque as oportunidades haviam passado. Jeremias 8:20 está escrito: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Será que haverá um clamor entre os perdidos deste mundo um dia, chorando e lamentando, dizendo: nós não estamos salvos? De quem será a culpa? Eles terão a sua culpa. Eles terão, com certeza, são pecadores que não arrependeram, mas a igreja também poderá ter sua culpa, porque Deus disse: vocês avisaram, vocês foram comunicar o meu amor a essas pessoas. Há um outro grupo de pessoas que responde Deus um pouco diferente de Caim. As palavras são diferentes, mas o sentido não é muito diferente. Nós falamos: irmãos, você tem ganhado almas para Jesus? Você tem pregado o Evangelho? Você tem se esforçado para trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus? Você tem participado de algum grupo da igreja de oração, de intercessão ou de visitas? Você tem envolvido, irmã, com alguma atividade da obra de Deus? Aí aquela pessoa diz assim: não, mas eu não sou pregador, eu não sou pregadora. Como se só os pregadores tivessem a ordem de Jesus. Todos os cristãos têm a mesma ordem. Deus está buscando homens e mulheres que amam as almas, ganhadores de almas, verdadeiros evangelistas que às vezes saem com um folheto na mão, mas pega o folheto e diz: Senhor, abençoa que essa mensagem possa ter efeito na vida de alguém. Irmãos, você não entende, você não compreende, mas às vezes um folheto que você pega de manhã diz: não, isso aqui eu vou dar hoje para o motorista do ônibus que eu vou pegar ali agora na rodovia, eu vou dar para ele. E se ele ler, amém. Se ele não ler, eu cumpri minha parte de dar uma mensagem para ele. Vou levar esse livreto aqui bíblico. Antigamente os crentes compravam aquele livrinho do coração para dar para os vizinhos, dar para os familiares, porque o livrinho do coração é um livrinho de evangelização. Comprava folhetos, comprava por quilo, por milheiros. Todo crente tinha uma Bíblia cheinha, recheada de folhetos, porque ele carregava a Bíblia e o folheto ia junto, e no ônibus ele tirava o folheto para dar para alguém. Um irmão pegou a sua Bíblia com vários folhetos, orou a Deus, pegou o carimbo da igreja, bateu no folheto com o endereço da igreja, porque era assim que os irmãos faziam, né? Porque tem que ter o endereço da minha igreja para as pessoas saberem qual a igreja que eu congrego. E o irmão pegou um ônibus para viajar aqui de Goiânia, aqui para outra cidade, não muito longe. E a hora que ele entrou dentro daquele ônibus interurbano, ele já percebeu aonde ele ia sentar, já olhou que tinha muitos passageiros, e ele pegou, a viagem começou logo no início da viagem, ele disse: eu já vou entregar logo esses folhetos, alguns folhetos, porque pode ser que alguém desça nas próximas paradas e eu perco a oportunidade de entregar um folheto, porque dentro do ônibus tem jeito de sair, todo mundo está ali, sem o que fazer, eu vou dar o folheto, eles vão ler. E o irmão, com toda humildade, mas com grande amor, pediu a Jesus: Senhor Jesus, me usa nas tuas mãos. E saiu de cadeira em cadeira com um sorriso, com muita gentileza, muita bondade: com licença, receba a palavra de Deus, com licença, receba a palavra de Deus. Alguns pegavam não muito satisfeitos, outros pegavam com alegria: obrigado, Senhor, muito obrigado. Num outro banco só tinha um senhor, e ele estava escoradinho no canto, já dormindo. E o irmão disse: eu vou ver se ele acorda até o final da viagem, eu entrego o folheto para ele. Só que aquele homem parece que era o mais necessitado que tinha dentro do ônibus. E quando ele acordou, ele percebeu que todo mundo tinha um folhetinho na mão. E ele disse: mas eu sou tão ruim assim, que na hora de receber esta palavra, eu ainda estava dormindo. E uma pessoa lá da frente, que tinha pegado o folhetinho,
E ele disse, olhou o folhetim e disse, eu tenho uma raiva de crente, sei para que fica entregando essas bobagens e tal, isso para mim não vale nada. E pegou o folheto e jogou pela janela, o ônibus aí em movimento. Deus, na sua bondade, faz cada coisa. O vento pegou o folheto e fez ele fazer um círculo de para fora e voltar e entrar na janelinha do homem que estava dormindo, e o folheto bateu bem no peito dele. Ele pegou e assustou, disse, meu Deus, o senhor se lembra de mim? De onde veio esse folheto? Um jogou fora, o outro recebeu com lágrimas, tremendo e chorando, chamou o irmão lá e disse, irmão, ora por mim, eu quero aceitar Jesus aqui dentro desse ônibus, porque eu estava reclamando que eu não tinha recebido um folheto, Deus fez esse folheto bater no meu peito, vindo não sei de onde. É claro que depois descobriram que alguém tinha jogado fora lá nos bancos da frente, e aquele homem converteu. Um amigo meu, ele estava num ponto de ônibus, ali na Praça Walter Sand, ele não era crente, e passou um irmão evangelizando algumas pessoas lá perto do ponto de ônibus, mas não chegou no ponto de ônibus, e aquele que seria convertido, que não era crente, estava de pé lá, viu aqueles folhetos, e pensou consigo mesmo, se aquele irmão viesse até aqui, eu iria querer um folheto daquele, eu estou precisando de ler a palavra de Deus. Várias pessoas pegaram o folheto, também jogaram fora, e começou a dar um vento, passava um carro, tocava um folheto mais para o lado do ponto de onde que ele estava, passava outro carro, jogava mais para um lado, até que passou um carro, o vento foi forte, o folheto caiu em cima do sapato dele. Ele só fez agachar, chorando, e disse, Senhor, o Senhor escutou o que eu falei, abriu o folheto e começou a ler a palavra de Deus e a chorar. Foi para a igreja, aceitou Jesus, nós nos tornamos amigos na igreja na época. Ele contava para todo mundo. Sabe por que eu sou crente? Porque eu queria ler um folheto, e Deus fez ele cair no bico do meu sapato aqui, ó, no meio da rua. Você ainda não sabe o que você pode ter de experiência se você dedicar a esse trabalho. Você vai ter experiências profundas, gloriosas. Deus vai te usar, suas mãos, seus lábios. Vai ter rejeição? Vai ter crítica? Vai ter pessoas impiedosas para te maltratar? Também vai, mas o Senhor irá contigo. Quando Ele envia, Ele vai junto. Eu não sou pregador. Deus não está procurando grandes pregadores, Deus está procurando pessoas apaixonadas pela evangelização do mundo. Jesus pregou dos seus maiores sermões a uma única pessoa. Ele pregou o sermão do novo nascimento só para Nicodemos, pregou sobre a água da vida só para a mulher samaritana. Jesus se ocupava com uma única pessoa, porque ele sabia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Tem muita gente que pensa assim, não vou pregar, tem muita gente pregando. Não tem, Jesus disse, são poucos. O Senhor Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é o mundo, a seara são as multidões, são 7 bilhões, 800 milhões de pessoas sem Deus, praticamente a maioria sem Deus, sem fé, sem esperança, sem céu. Hoje se fala tanto aqui na Terra, no planeta Terra, dos sem teto, sem casa, sem moradia, sem tudo, mas pior é o sem Deus, é o sem céu, os milhares sem Deus. Quem Deus vai usar para ganhar almas nesses dias? Precisa ser grandes pregadores, iluminados, pessoas com oratória muito elevada? Não. O Senhor disse assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Agora mesmo eu posso perceber os olhos do Senhor passando por aqui.
Os olhos do Senhor estão vendo o seu amor, o seu zelo. Os olhos do Senhor está contemplando o ardor do seu coração. Você diz: Senhor pastor, porque quando o Senhor vai falando, meu coração está ardendo? É porque essa é uma chama que Deus acendeu na sua vida. Talvez você, quando nasceu na fé, quando você recebeu o Evangelho, talvez a primeira grande experiência que você teve com Deus foi de verificar que nasceu dentro de você o desejo de pregar a palavra de Deus. É interessante, quando eu me converti, eu não sabia nada, não conhecia nada, tinha acabado de comprar a minha primeira Bíblia, mas eu deitava e acordava pensando: eu preciso de ler a Bíblia, porque eu preciso de pregar. Ninguém tinha me falado nada, eu não conhecia essas mensagens, eu era recém-chegado na igreja, mas por alguma razão eu falava assim para mim mesmo: eu preciso pregar, eu tenho que pregar para as pessoas. E eu queria pregar para os meus amigos, porque eu tinha um tanto de amigo. E quando eu converti, eu queria falar para todos eles a respeito do caminho que o Senhor tinha me mostrado, o caminho da vida eterna. E mesmo sem saber, eu comecei a pregar. O dia está findando, a noite se aproxima, breve nós encontraremos com o Senhor. O que nós vamos apresentar para o Senhor naquele dia? O Senhor desceu do céu, deu a vida dele por nós. Será muito nós darmos um pouco do nosso tempo a Deus? Será muito sacrifício nós caminharmos de nossa casa em busca de uma alma, de uma família para trazer na igreja, para ouvir a palavra de Deus, para ser transformada, para ser salvo? Todos nós que estamos aqui somos frutos, primeiro, é claro, da escolha divina, da eleição de Deus. O Senhor nos escolheu, mas por detrás dessa verdade existe uma outra. Todos nós estamos aqui porque um irmãozinho, uma irmãzinha gastou tempo e não desistiu de falar para nós de Jesus, não nos deixou em casa embrutecido com a arrogância que estava dominando nosso coração. Nós todos éramos piores do que muitos que estão por aí, irmãos. Às vezes você fala assim: vou pregar para aquela pessoa, ela é muito orgulhosa, ela já falou mal, ela já me xingou, ela já fez isso. Nós éramos desse jeito também, mas aquele irmão, aquela irmã não desistiu, e graças a Deus venceu, quebrou a barreira, nosso coração foi bloqueado e o Espírito Santo entrou. Na época que eu me converti, Deus falou com um irmãozinho, disse: ora por ele. E eu ficava fazendo graça com ele, eu ficava zombando dele, todo dia, e ele todo dia: Elcio, vamos para a igreja, Elcio, vamos para a igreja. E eu ficava enrolando aquele irmãozinho, e ficava mentindo para ele, e rindo dele perto dos outros, para fazer graça para os outros. Mas o Espírito Santo falou para aquele irmão: não deixa ele, senão ele vai morrer, o diabo vai matá-lo. E era mesmo verdade. Pouco tempo depois o diabo quis me matar, e passou muito perto mesmo de me matar. Mas aquele irmão já estava com as mãos no altar, estava segurando já nas pontas do altar. Quando uma pessoa começa a orar por nós, quando uma pessoa começa a orar pela outra, algumas coisas vão mudar. Talvez, se aquela pessoa estava destinada a morrer, o diabo estava já com a data marcada para matá-la, ele não pode mais fazer aquilo, porque alguém começou a orar por aquela pessoa. Aquele irmãozinho começou a orar por mim, e Deus me livrou de uma grande destruição. E depois daquela grande destruição, Deus me mostrou todo o quadro real do mundo espiritual que abate sobre a humanidade, manipulado por Satanás e seus demônios, causando intrigas, causando violência, causando brigas. E aquele irmãozinho, depois de ter passado o primeiro vendaval que era para me matar, e eu estava ainda de pé, porque o irmão estava orando por mim, o irmão veio e disse: vamos para a igreja. Eu disse: vamos. Foi suficiente. Pela primeira vez entrei na igreja para receber o novo nascimento e nunca mais sair dela. 44 anos. 44 anos. Aquele irmãozinho não desistiu. Sabe onde aquele irmão está? Ele já está com Jesus. Morreu novinho, menos de 30 anos.
E eu estou aqui. O fruto do trabalho dele continuou. Ele sempre me abraçava e chorava e dizia assim, porque eu logo fui consagrado diácono. E ele não era nada na igreja, assim, no sentido de cargos. Mas ele era um ganhador de almas. Ele pegava uma caixinha de engraxar e ia para a rua Anhanguera, ali em Campinas, e ele ia para aquele, perto da Praça OK, ali, Praça A, onde tinha muita prostituta, homossexual, e ele misturava com esse povo como engraxate e começava a pregar. E logo tinha um chorando num canto da parede e ele orando por ele. Ele encontrou pastores desviados, ele encontrou pecadores, ele encontrou gente que não tinha mais esperança, e ele evangelizava. E aí ele não tinha cargo na igreja. Eu converti, porque ele me levou para a igreja, eu logo recebi cargo. E ele chegava e falava assim, meu filho na fé, ainda vou chegar onde você chegou. Eu disse, você está muito na frente minha. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que está mais na frente de muita gente que aparece às vezes no público, porque são ganhadores de almas. São homens e mulheres que vivem apaixonados pelas almas humanas, querem ver eles no céu, quer que o número maior de pessoas adore a Jesus, quer que o número maior de pessoas cante a Jesus, quer acabar com a violência do mundo, quer ver o mundo transformado, quer ver a glória de Deus enchendo a terra. A Bíblia diz que um dia a glória de Deus encherá a terra, e eles querem que isso se apresse, e por isso eles pregam. Você quer que Jesus volte? Todos nós estamos querendo que Jesus volte. Não tem saída mais para o mundo, não tem saída. Os vírus, as bactérias vão invadir o planeta Terra. Eu não quero ser alarmista, não. A verdade é essa. Não tem uma nuvem clara, não, é escura, são nuvens espessas que estão vindo sobre o planeta Terra. Só tem saída para cima. Jesus precisa voltar. Queremos apressar a volta de Jesus? Então comecemos amanhã logo cedo, evangelizando umas 3 pessoas perto de casa, no supermercado, no açougue que você for, aonde você for, na rua. O dia está findando. Breve vamos voltar para casa. Teremos um belo encontro com o Senhor Jesus. Mas a minha pergunta é, o que apresentaremos a Ele? Riquezas? Não, Jesus não quer saber de riqueza. Ele tem um céu que as ruas são de ouro e cristal. Ele não precisa de riquezas. Posições, honrarias, diplomas? Não. Jesus não veio aqui por nada disso. Ele veio pelas almas dos homens. Ele veio pela salvação das pessoas. O que apresentaremos ao Senhor naquele dia? Para aquele que deixou o céu por nós, para aquele que andou na poeira, nasceu na palha, no feno, suportou a cruz. Há muito tempo atrás, uma barcaça, tipo um navio pequeno, descia o rio Amazonas. Naquele barco havia umas 3 ou 4 famílias, mas a maioria, eram umas 100 pessoas, mas a maioria mesmo eram garimpeiros que voltavam de uma exploração bem sucedida. Todos eles traziam pedras preciosas, todos eles traziam tesouros, na realidade a riqueza da vida deles. Só que aquele navio, aquela barcaça viajava à noite, e ela colidiu na escuridão da noite, aquele grande rio Amazonas, 3, 4 quilômetros de largura, às vezes até mais em alguns trechos, bem mais. E ela colidiu com um tronco de árvore que vinha descendo e deu um rombo no casco. E o comandante daquela embarcação, percebendo que a água já penetrava na barcaça, gritou para a tripulação e para os passageiros: olha, preparem-se, porque teremos que enfrentar a água. Vistam as salva-vidas, os coletes, e para que evitemos uma tragédia das maiores proporções, vamos diminuir o máximo a tragédia. Os mais fortes ajudem os mais fracos. Os adultos, não esqueçam as crianças, porque a água já está penetrando no navio, na barca.
e nós só temos uns 3 minutos para fazer os últimos preparativos e cair na água. E disse: olha, quem souber nadar, não perca a esperança. Estamos mais ou menos no meio do rio, mas 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você consegue chegar na praia, na beirada do rio. Se você sabe nadar, ajude alguém que não sabe, pelo menos puxando ele. As crianças não desamparem, por favor. E aqueles homens, os garimpeiros mais fortes, que tinham braços rígidos, cataram logo seus sacos com suas pedras preciosas, com ouro, pedras importantes, e disseram: levo comigo. E corre, a escuridão, o navio logo, a luz que tinha apagou, ninguém sabia mais quem era quem, e aquele homem, um daqueles homens, pegou a sua riqueza, jogou nas costas e disse: vou pular na água e vou começar a nadar. Só que quando ele estava começando já a ir em direção a saltar na água, ele sentiu uma mãozinha segurando a roupa dele. Ele olhou, era uma menininha, criança, de 5 anos. Aquela menininha disse: moço, eu perdi meus pais, não sei cadê eles, por favor me salve, não me deixe aqui. E ele, com aquele saco de pedras nas costas, disse: isso aqui é a minha vida, né? É a minha riqueza, é a garantia que eu tenho para viver o resto da minha vida. Eu não posso levar essa criança, tem que deixar isso aqui. E a menininha disse: moço, por favor, me salva. E num lapso de tempo, aquele homem foi tocado pela voz tão meiga daquela criancinha, que dizia: eu só tenho o Senhor para me ajudar. E ele pensou 2 vezes e pegou aquele saco de pedras e jogou para um lado e catou a criança, jogou nas costas e pulou na água. Cada um tentou salvar como podia, e aquele homem nadou a noite inteira. Nadou, a criança agarrada no seu pescoço, aqui por cima das suas costas, e ele nadava, até que ele deu na praia. Só que quando ele chegou lá, ele estava desfalecido, desmaiou, ficou caído ali na beirada do rio, mas já fora do perigo. E o dia começou a raiar. Aquela noite foi a noite da maior aflição da vida daquele povo. Muitos morreram. Mas quando o sol começou a sair, aquele mineiro, aquele garimpeiro, começou a acordar com alguma coisa passando bem suavemente no seu rosto, com muito carinho, com muita bondade, e aquela mesma vozinha que tinha pedido ele para salvar dizia: muito obrigado, o Senhor me salvou, muito obrigado, o Senhor me salvou. E a história é esta: ele salvou aquela menininha. A minha pergunta é esta, irmão: quando nós cruzarmos o rio da vida, será que vai ter alguém lá do outro lado dizendo para você, para mim: obrigado, o Senhor me salvou, obrigado, você me salvou? Pode custar às vezes riquezas que a gente deixa para um lado, né? Pode às vezes custar sacrifícios. Mas, irmãos, a única coisa que nós vamos apresentar para Jesus vai ser isso, não vai ser saco de pedras preciosas, não. Vai ser vidas. Do outro lado do grande rio da vida, precisa ter alguém nos esperando para dizer: obrigado. Você tomou tempo comigo, você não levou em conta as minhas ignorâncias, minhas rejeições, você não levou em conta a dificuldade para ir até onde eu estava. Eu estava num leito de cama, eu estava abandonado, eu estava numa favela, numa choupana, num lugar que ninguém me via, ninguém me conhecia, mas você chegou ali e me mostrou o caminho da vida eterna. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas o galardão é pelas obras.
Você pode estar pelo lado de dentro do céu, porque crê em Jesus, mas nós precisamos de ter algo para dar para o Senhor, e quando dermos para o Senhor as almas que Ele veio salvar, você terá galardões, presentes especiais que Jesus vai te dar por gratidão por você ter servido a Ele. Te convido para ficar de pé. Deus disse a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então a Bíblia diz que Isaías respondeu e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos e irmãs, você quer dizer isso para Jesus também? Ele continua perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você também quer dizer: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como fazer, não sei por onde começar, mas eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar inteligência, o Senhor vai me capacitar para fazer aquilo que o Senhor quer. Eu vou viver para o Senhor. Eu não vou gastar minha vida à toa, não. Eu não vou gastar minha vida com coisas que não chegam no céu, porque não é de lá. Eu vou gastar minha vida com coisas que são eternas. Hoje eu quero convidar alguns irmãos que desejam dizer mais uma vez para Jesus: eis-me aqui, para vir aqui na frente. Nós encerramos orando juntos, clamando a Deus para que receba nossa vida, nossa dedicação a Ele, nossa oferta a Ele. Jesus deu o melhor dele por nós. Como nós vamos negar a Jesus alguma coisa? Como eu posso negar para aquele que tanto me ama, aquele que tanto me tem dado o que eu preciso? Vem, vamos orar juntos. Feche os olhos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse o Senhor. O Senhor disse: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Que maravilha que Deus está procurando agora, está achando, né, irmãos? Ele está achando esse coração seu, que está sentindo esta responsabilidade, esse amor, esse desejo de ser útil a Deus. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós estamos agora diante de Ti, sobre o Teu altar, meu Deus, entregando as nossas vidas. Aqui estão estes irmãos, essas irmãs, Senhor, que colocam-se diante de Ti na certeza que o Senhor está buscando pessoas. O Senhor não está buscando talentos, grandes talentos, está buscando gente que ama, gente que sabe que o Senhor é melhor do que a vida, o Senhor é melhor do que tudo. O Senhor está buscando pessoas que querem vir, a Tua igreja cheia, as pessoas louvando o nome de Jesus, a graça de Jesus sendo derramada. Senhor, abençoe este irmão, esta irmã. Espírito de Deus, unge este irmão, esta irmã, para ganhar almas, para pregar o doce evangelho de Jesus, as boas novas de que há perdão para o mais perdido dos homens, a misericórdia de Deus para salvar os mais fracos, os mais débeis. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a igreja do Senhor. Seja uma igreja missionária, uma igreja cheia de ardor evangelístico. Nós possamos desdobrar para buscar o perdido, para alcançar o necessitado, para falar do amor de Deus a esta geração. Em nome de Jesus, nós colocamos estas vidas debaixo agora da Tua mão poderosa e da Sua graça bendita. Recebe, Jesus, recebe, Jesus.